Questão de número 27 do Pazufla é uma questão teórica, questão sobre funções e teórica. Veja bem, ele está trabalhando funções f e g, que ele me deu aqui em cima, certo? E ele está trabalhando funções h e l. H e l são as funções compostas utilizando f e g. Então vamos lembrar uma coisa? Quando ele fala ali para mim, ó, f bola g, é a mesma coisa que f de g de x. Tudo bem? Isso é muito importante. Aí o que vai acontecer? Se é f de g de x, eu vou pegar a função g e colocar dentro da f. Vai ficar assim, ó, f x quadrado menos 1. Tá claro? Aí eu te pergunto, o que a função f fazia? Ela pega x e soma 3. O que essa função vai fazer? Pegar isso e somar 3. Logo, essa função f bola g vai virar x quadrado menos 1 mais 3. Quadrado mais 2. Deu para entender? Então, isso aqui, essa função h, ela virou x quadrado mais 2. Beleza? Vamos fazer a outra agora? Veja. Agora nós vamos fazer o contrário, que foi o que ele pediu na outra. G bola f de x, que é a mesma coisa que g de f de x. Espera. G de f de x, eu vou pegar a f e colocar dentro da g, certo? Vai ficar g x mais 3, certo? O que a função g faz? Pega o x, eleva ao quadrado e tira 1. Eu vou precisar pegar tudo isso e elevar ao quadrado e tirar 1. Como é que vai ficar? X mais 3 elevado ao quadrado e vou tirar 1, certo? Menos 1. E aí, se você quiser, a gente vai fazer essa continha. Como é que vai ficar? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1. Não pode esquecer. Então, essa g bola f ficou como? X quadrado mais 6x mais 8. Esse é o nosso resultado final. Vou colocar ele aqui. L de x ficou x quadrado mais 6x mais 8. Tá claro isso? Então, fiz o que ele pediu, fiz as composições de função. E aí ele falou algumas coisas sobre essas funções. Vamos analisar juntos. Ele quer saber a classificação dessas funções h e l sobre se ela é par ou se ela é ímpar. Mas que diabos é uma função par ou uma função ímpar? Vamos colocar um post-it aqui embaixo para eu falar disso para você rapidinho. Veja que interessante. Uma função par é uma função que tem uma simetria em relação ao eixo y. E como assim? Eixo x está aqui, eixo y está aqui. Tudo bem? Uma função par é, por exemplo, isso aqui, ó. Ou seja, tudo que eu tenho para o lado direito, eu tenho para o lado esquerdo. Está refletido. O eixo y atua como eixo de simetria. Por definição, a gente diz que a função par é aquela função em que f de x é igual a f de menos x. Ou seja, eu tenho aqui, ó, desse lado, eu pego 3 e ele me responde 2, aqui eu pego o menos 3 e ele me dá a mesma resposta. Isso é uma função chamada de função par. Tudo bem? No nosso caso, a função h é uma função par. Por que eu sei que a função h é uma função par, hein? Porque a função h é uma função do segundo grau, então ela é uma parábola, com o b zerado. Se o b está zerado, ela está justamente nesse esqueminha que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu posso afirmar que ela é uma função par. Beleza? Olhando para a função L, eu já percebo que ela não é uma função par. Por quê? Como o valor de b é 6, lembrando que o valor de b é justamente responsável pelo deslocamento da parábola ao longo do eixo, eu já sei que ela não é uma função par. Será que ela é uma função ímpar? Vamos já resumir aqui a história, ó. Função ímpar. O que é uma função ímpar? Função ímpar é aquela função que tem a simetria em relação à origem. Como assim, Gui? Seria uma função assim, por exemplo, tá? Eu faço isso aqui, ó. Isso é uma função ímpar. Por que isso é uma função ímpar, Gui? Porque a simetria ela não está mais em relação ao eixo. Ela está em relação à origem do plano cartesiano. Por definição, a gente diz que função ímpar é a função onde o f de x é igual a menos f de menos x. Ou seja, quando inverte o sinal. Então, se aqui eu pegava o 2 e ele me levava no 3, por exemplo, aqui eu pego o menos 2, mas ele não vai me levar no 3, ele vai me levar no menos 3.
Só que isso não acontece nessa função L. Se você for analisar a função L, é uma parábola. E por ser uma parábola, ela não pode ser considerada aquele gráfico que eu coloquei ali embaixo. Então, o que essa questão vai nos exigir como resposta é a letra D de dado. H é uma função par, a gente já tinha visto isso, certo? E L não é uma função ímpar, mas também não é par. Então, ela é uma função nem ímpar e nem par. Deu para entender a ideia? Então, as funções não precisam necessariamente serem classificadas em pares ou ímpares. Eu tenho funções pares, eu tenho funções ímpares e eu tenho funções nem par e nem ímpar. Beleza? Ficou clara essa história? Qualquer dúvida pode deixar comentário aqui embaixo. Eu vou te responder com o maior carinho.